Olá, meus amigos do Selec. É sempre com muita alegria que nós vimos mais uma oportunidade de estarmos aqui com vocês para conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer a nós o consolo aos corações. E como sempre nós fazemos em qualquer trabalho que nós realizamos na seara espírita, nós iniciamos com uma prece. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E te rogamos, Senhor, que possa se fazer presente junto a nós os bons espíritos, nos auxiliando, nos intuindo, para podermos juntos compreender e estudar essa lição maravilhosa que nos foi solicitado para nós podermos ler e conversar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 101, Tudo em Deus. Que nós possamos, Senhor, compreender o que nos foi trazido por esse Espírito magnânimo, Emmanuel, nesta lição, para podermos aplicar em nossas vidas e compreendermos a tua magnitude diante de cada um de nós. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam em nossas mentes e em nossos corações, hoje, agora e sempre. E é com muita alegria, gente, que a gente está aqui para a gente conversar sobre esse livro. As obras de Emmanuel sempre nos trazem reflexões salutares que nos auxiliam a compreender cada vez mais e melhor o entendimento do Evangelho, das propostas divinas, de melhorias íntimas para cada um de nós. E aí eu vou trazer aqui o texto, né, colocar o texto aqui ao lado para que todos possam acompanhar conosco esse estudo neste momento. Né? E a lição ela está versada, né, sobre um versículo do Evangelho de João, o Evangelista, que diz assim: 101, tudo em Deus. O Evangelho traz: eu não posso de mim mesmo, não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Está lá, e essa frase é de Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. E aí Emmanuel traz essa página esclarecendo para cada um de nós um pouquinho do que essa frase de Jesus vem nos convidar à reflexão do entendimento dessa frase. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Quando nós lemos essa primeira parte, né, do texto, nos remonta ao momento em que Jesus, quando esteve entre nós, e para o tentar, os sacerdotes o levaram os 10 mandamentos e apresentaram a ele para que ele dissesse o que é que ele pensava a respeito dos 10 mandamentos trazidos através de Moisés. E Jesus, ao ver aquela apresentação, né, ele olha para aqueles homens e ele diz, né, que ele não via aqueles 10 mandamentos, que ele apenas, dentro daqueles 10 mandamentos, ele só via dois: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, para a gente entender essa proposta de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas, a gente vai fazer o link desse estudo com a obra básica nossa, o Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos trazem um capítulo inteiro dedicado a Deus, de Deus. Né? E nesse capítulo dessa obra, ele traz
falando sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. E dentro dessa proposta, no capítulo, quando nós somos chamados a entender Deus, a primeira pergunta que Kardec faz, bastante inteligente, porque ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem, porque senão ele estaria pressupondo que é um ser. Né? E nem pergunta o que, senão ele estaria pressupondo que é um objeto, é uma coisa. E, na realidade, os espíritos, quando ele pergunta que é Deus, os espíritos nos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E como nós, ainda como espíritos rebeldes, e ainda sem a compreensão devida dessa proposta, de que é Deus, nós ficamos a tentar, né, imaginar em nós essa presença, essa questão divina, e é muito difícil para o homem prepotente, né, arrogante, imaginar essa causa primeira. E aí, por que o homem não consegue ter a inteligência suficiente e a humildade? A proposta é essa, a verdadeira humildade para compreender que ele é o efeito da causa. Então, ele não quer aceitar essa causa primária. E por isso que o homem, muitas vezes, quer trazer Deus à imagem e semelhança do homem. E aí, por isso que tem a preposição que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque é difícil para o homem aceitar que, dentro da nossa condição evolutiva, nós não conseguimos entender o que é Deus, né? E aí, para a vaidade, o orgulho do ser humano, é preferível diminuir a extensão e a amplitude da causa do que a gente, como efeito, compreender ela. Então, quando apresentado o decálogo que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, é porque, vamos lá, se no próprio também, nos 10 mandamentos, tem lá, se não me falha a memória, é o 4º mandamento, que ele diz assim: honrai a teu pai e tua mãe, a fim de terdes longos anos na terra. Então, ele vem pedir a nós que possamos honrar pai e mãe e amá-los. Se, quanto espírito encarnado, nós precisamos honrar pai e mãe ante a todos os demais seres encarnados junto a nós, se nos é solicitado esta honraria e este amor a esses seres que são co-criadores e se predispõem a nos dar a vida, imaginemos nós aquele que foi o nosso Criador. Porque, veja, hoje, eu, cristiana, persona cristiana, eu não posso conceber, dizer, nem ignorar que tudo o que eu sou nessa existência hoje, todas as minhas conquistas, provém da oportunidade, e eu preciso respeitar isso, dos meus pais que me deram a possibilidade de reencarnar. Porque se meus pais tivessem optado abortar, eu não estaria aqui. Então, essa proposta do honrar pai e mãe é entendermos que devemos a nossa existência atual a esses dois seres.
eles podem ser pessoas que, para nós hoje, nós julgamos não gratas, não são honrosas, pessoas que fizeram coisas equivocadas, e a gente pode não ter a compreensão das suas ações. Pode tudo. Mas, apesar de todos os nossos pré-julgamentos enquanto filho, que não temos o direito, porque se Deus nos concedeu a oportunidade de reencarnarmos através desses seres, há uma causa, e essa causa é sempre para um bem maior. Então, ninguém é filho de um pai ou de uma mãe que lhe abandona, ou seja lá a forma como haja com você. Né? Ninguém está aqui nessa existência com esses pais que nós temos por acaso. Toda a proposta é para a educação ética e moral dos seres, em conjunto. Então, os nossos pais são aqueles dos quais nós temos condições e merecimento de ter, gente. Então, não nos cabe julgar esses dois seres que nós recebemos como nossos norteadores de conduta. E se para nós não podemos, né, conceber que a nossa existência reencarnatória hoje não existiria se não fossem essas duas criaturas, e imaginemos nós o nosso Criador. Aí é que a gente não tem medo. Veja, eu achei tão interessante que a gente estava assistindo um videozinho que viralizou aí na internet de uma criancinha, eu acho que pelo tamanho, mais ou menos entre 5 a 10 anos no máximo a criança tem. E a mãe perguntava ao menino se ele amava ela. E a criança olhava para a mãe e dizia assim: eu amo primeiro a Deus e depois a você, mamãe, você e o papai. E aí a mãe dizia assim: mas como? Você não me ama mais? Aí disse: eu amo, mãe, mas eu amo mais a Deus. E aí a mãe perguntava à criança, veja a lógica da mente da criança, que já é uma criança que a gente pode compreender que tem um entendimento a respeito de Deus que não vem dessa existência, com toda certeza. Porque a criança olha para a mãe dentro da sua ingenuidade, mas dentro da sua condição, e diz à mãe o seguinte: mas mãe, como é que eu posso amar você primeiro do que a Deus se Ele é o nosso Criador? Ele, se não fosse por Ele, eu não seria seu filho e você não seria minha mãe. Olha que é exatamente a resposta e o entendimento disso aqui, da lição de hoje. Veja, eu não posso me conceber um ser existente se Deus não tivesse desejado me criar enquanto espírito. Porque quando nós vamos para o entendimento da constituição geral do universo, nós compreendemos, porque os espíritos nos esclarecem, que só há 3 elementos constitutivos no universo: Deus, como a causa primária de todas as coisas, espírito, que é princípio inteligente, e matéria. Então, o que não é a causa primária, ou é espírito, ou é matéria. Tá? Então, veja, ele desejou criar os espíritos e dar-lhes vida e condição de existir. Então, como eu posso fazer algo ignorando ou tentando dizer que não existe o meu Criador? Então, todos nós trazemos dentro de cada um de nós a centelha divina. Todos, indistintamente. Não tem como a gente fugir disso. E entendendo que todos nós temos a divindade, né, como nossa criação, entendendo isso, nós percebemos, né, que nós devemos honrar esta criatura, essa causa primeira,
por ele ter nos dado a oportunidade de existir. Por isso que o texto diz: o homem nada pode sem Deus. E aí, quando a gente faz essa análise mais profunda, é quando a gente vem para essa segunda parte, gente, da proposta do tema. Quando ele diz assim: todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contactos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Olha lá. Porque quando nós julgamos que somos criaturas superiores aos outros e que tudo que nós fazemos não existe Deus, não há. Quando o ser humano entra nessa proposta egóica e orgulhosa, prepotente, de se colocar num pedestal como superior ao Criador, ilusoriamente se julgando superior, eu acho que essas criaturas esquecem que a sua vida, o sopro de sua vida, depende da vontade do Pai. E que basta que ele ultrapasse o limite do verossímil da sua condição de evolução neste orbe, no momento em que ele se encontra, que a divindade vai lá e diz assim: bom, basta, amigo, tá bom, você já fez demais, você já está ultrapassando a condição sua evolutiva, não dá mais para você permanecer. Vem, volta, retorna ao seu espiritual, para que tu possas compreender melhor as leis e depois voltar às paragens reencarnatórias para uma nova oportunidade existencial. Então, quando isso ocorre, gente, quando nós temos essas oportunidades de perceber isso, nós entendemos que ninguém pode fazer nada sem a divindade ter a ciência. Aí muitos podem se questionar, e é natural que a gente se questione. Quer dizer, Cristina, que você está me dizendo que Deus está vendo tudo isso que está acontecendo na Terra? Que Deus está permitindo toda essa miséria que está acontecendo? Gente, lembremos do nosso livre arbítrio. Nós que escolhemos as misérias. Nenhum povo tem o governante que não merece. Coloquemos isso na nossa cabeça. Quando a divindade entende que está bom, aquilo ali se extingue. Mas também o povo tem que entender que ele precisa se posicionar. Olha lá como o nosso irmão da Índia, nos fez, o Gandhi, para conseguir a liberdade do seu povo, sem desferir um tiro de arma, pela resistência do amor. Então, compreender que não temos condições de fazer nada sem Deus, e aí por isso que ele diz que essas criaturas que se sentem assim, elas só conseguem tudo, as coisas que elas conseguem fazer, porque tem dinheiro e poder. Mas tira isso deles para ver se aqueles que ovacionavam eles, ou que os levavam, né, a pensar em ser melhores do que os outros, se eles vão conseguir fazer qualquer coisa que seja sem que haja plateia ou público, não tem poder nenhum. Não vão ter.
E aí, quando eles entendem que acabou, não tem mais. Veja, olha que interessante. Jesus foi colocado à frente do César, que olhou para o mestre e disse que tu sabes que eu tenho poder de acabar com tua vida, de te destruir. E Jesus serenamente olha para aquele homem, porque Jesus já sabia o que lhe ia lhe suceder. E Jesus olha para aquele homem bem sereno e calmo, tranquilo, como um espírito superior o é, e diz aquele homem prepotente, arrogante, que se julgava superior a tudo e a todos, olha para ele e diz: tu não tens poder nenhum que não seja dado pelo meu Pai. Gente, entender isso é muito sério. E aquele homem não entendeu o que Jesus quis dizer. Mas dali, a um ano depois daquele momento, aquele César caiu em desgraça, na miséria. E todos aqueles que ele julgava que podia comandar e ordenar, lhe deram as costas. É isso que o texto diz. Lhe deram as costas. Ele não tinha nada, nada, absolutamente mais nada. O que ele tinha à época era só dinheiro e poder. Quando isso acabou, cadê aqueles que o lhe respeitavam e estavam? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos começando a compreender que nossa vida ela é norteada pela vontade do Pai e que só estamos passando pelas dores e dificuldades que passamos porque nos afastamos dele. E aí, entendendo isso, nós vamos começar a compreender que nós podemos ajustar e melhorar essa nossa relação com o Pai, quando nós nos, olha lá, humilhamos, reconhecemos a sua soberania e a nossa arrogância, prepotência, ela se esvai no nosso orgulho e a gente entende que Ele é o nosso Criador. E aí veja o outro parágrafo que ele diz assim: os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Gente, olha que magnífico. Quando a gente entende essa proposta, a gente entende por que os discípulos, mesmo naquele momento que temeram, e por que aconteceu o temor dos discípulos para se afastarem daquele momento e posteriormente se fortalecerem para divulgar a boa nova. Porque, gente, a fraqueza da alma daqueles espíritos fez Judas suicidar-se, Pedro negar ao Cristo 3 vezes e os demais fugirem com medo de morrer. Foi isso que fez os discípulos, naquele momento, fugirem. O único que ficou ao lado da Mãe Santíssima e das outras Marias e das outras mulheres que seguiam Jesus foi João, o evangelista. Esse que nos traz essa frase. E foi o único, porque esteve com Jesus até o fim, e como era um discípulo, um dos mais novos, e honrou, né, o compromisso assumido com Jesus de cuidar de Maria, recebeu
porque foi um discípulo sincero, recebeu o merecimento de ser o único que não morreu em desgraça. Morreu de velhice na ilha de Patmos. Foi preso, sim, foi. Mas ele era tão fiel à palavra, tão fiel à boa nova, ao que Jesus trouxe. Era tão contrito com Deus, com o Mestre, que aqueles soldados que cuidavam dele na prisão precisavam ser trocados de tempos em tempos, porque quando se viu, os soldados estavam orando com ele, estavam recebendo ordens dele, e não dos centuriões, do centurião. Porque o amor cobre uma multidão de equívocos. E a amorosidade desse Espírito para com todos era tamanho que ele compreendia que era a determinação, a missão daqueles homens. Então, ele era tão passivo na, na proposta de permanecer ali, ajudar e fazer o que fosse determinado, que os soldados diziam: mas meu Deus, por que prender um homem desse? Veja, aí a gente entende que é preciso estarmos cheios do Espírito de Deus em nós para podermos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, quando a gente compreende que esse Deus é um Deus soberanamente justo e bom, um Pai amoroso, né? Ele é inteligência suprema, ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Gente, não dá para nós conseguirmos compreender a magnitude divina. Mas quando a gente se rende a esse amor incondicional que o Pai tem por nós, e como discípulos sinceros, a gente consegue levar e buscar, dentro da nossa proposta de trabalhadores da última hora, para servir no bem, amar aos nossos irmãos, assim como ele nos amou, aproveitando todas as oportunidades de bem que se apresentarem em nosso caminho, para aproveitar todas as oportunidades de esclarecimento da lei divina àqueles que nos buscarem, retificando o nosso caminho, as nossas posturas, as nossas más imperfeições, as nossas más inclinações, buscando ceder às virtudes morais e trabalhar ela dentro de cada um de nós, a gente entende que nós não podemos fazer nada por nós próprios se não tivermos a divindade dentro dessa nossa proposta, dentro de cada um de nós. Por isso que o próprio mestre falou essa frase. Porque, veja, Jesus, através de Jesus, muitas curas existiram naquela época. E o mestre, quando alguém o buscava para a cura, para a sua melhoria íntima, Jesus sempre dizia que ele sempre perguntava: que queres que eu faça? Tu crês que eu possa te curar? Mas a gente precisa lembrar que Jesus não foi todo mundo que buscou Jesus foi curado, não. Por isso que existe essa frase, porque houve um momento em que uma jovem que estava com problemas, era cadeirante, e buscou Jesus para que ele pudesse curar as suas pernas, para que ela pudesse voltar a andar e seguir na sua existência. Jesus olha para aquela mulher e diz: pobre criança, por ora
e espera. Porque eu não posso fazer nada que não seja do consentimento do Pai. Gente, mas Jesus não era o representante de Deus na terra? Como irmão nosso, ele não tinha ajudado a tantas pessoas que tinham fé? Aquela mulher não deixava de ter fé, não. Ela tinha fé de que ela poderia conseguir a cura através dele. Mas não bastava só a fé dela. Precisava existir algo chamado merecimento. E a misericórdia divina também se estabelece na negativa da cura daquela mulher. Porque, para ela, se ela curasse-se, ela poderia perder a sua encarnação. Porque ela desviaria o seu caminho da conduta do bem. Mas aquela mulher não compreendia aquela resposta de Jesus naquele momento e revoltou-se contra ele. E ficou amargurada. Mas aos 40 anos, quando ela encontra-se com aqueles que na juventude lhe cediam, lhe assediavam para as coisas mundanas, e ela encontra aqueles que permeavam o seu caminho, destroçados, destruídos pelos apelos do mundo material, pela bebedeira, pela sexolatria, pela lascidão, entendendo que ela, por estar dentro daquela condição, conseguiu viver uma vida íntegra e reta, ali naquele momento, ela compreende que a ausência de sua cura não foi uma maldade de Jesus, muito pelo contrário. Foi com todo o amor que ele tinha e todo o amor que o Pai Celestial tinha para com aquela alma, aquele espírito, que ele não concedeu, não foi possível a sua cura imediata. Porque ela poderia sucumbir. E como a lei, lembra, é de progresso, se algo que virá a ocorrer em nossas vidas poderá trazer para nós a queda, a divindade não permite, gente, que aconteça. Nós podemos falir em nossas missões? Todos nós podemos falir. Lá o contexto diz assim, que nos tempos chegados, né, nos finais dos tempos, até os eleitos serão tentados. E essas tentações poderão fazer muitos dos eleitos cair. Por isso que diz na parábola, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque chamados, muitos, mas escolhidos são aqueles que resistem às tentações dos apelos do mundo material, que são muitos. E qualquer um de nós pode cair, eu, você, Inaldo, qualquer um, gente. Todos nós, se não tivermos atentos e vigilantes no nosso comportamento e na nossa proposta de mudança íntima, poderemos falir em nossas encarnações. E não é o que nós queremos, porque também não é o que Deus quer para nós. Deus quer que a gente possa resistir às más inclinações, resistir às nossas tendências equivocadas, perseverarmos no desejo sincero da mudança, seguirmos adiante firme na proposta da nossa melhoria íntima. É isso que nós somos convidados pelo Mestre amado Jesus quando esteve entre nós e pelo Pai Celestial. Por isso que Jesus dizia, eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Porque ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Por que Jesus dizia isso, gente? Porque ele entendia que sem Deus ele não podia fazer nada daquilo que ele fazia. Tudo que acontecia. Ele entendia que ele precisava estar em conexão direta com o Pai para poder auxiliar a todos nós. Ele entendia essa supremacia divina por ser nosso Criador.
origem de tudo. Então, ao entender essa amplificação divina, que, como espírito crístico, ele já tinha a possibilidade de compreender muito mais do que a nós, é dado a condição de compreender. Então, ele olhava para nós como o quê, gente? Como irmãos menores, ainda, ainda muito infantis, espiritualmente falando, que ainda somos tão frágeis na nossa própria condição de espíritos. E aí ele nos propõe, nos propõe a mudança de quem nós somos, para podermos ajustar em nós o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Por isso, ele nos deu a possibilidade de sairmos da ignorância do instinto, porque ele nos cria todos dentro de um mesmo patamar evolutivo, de uma mesma condição, espíritos simples e ignorantes, para podermos chegar à perfeição moral, todos, indistintamente. Isso é lindo, gente. E aí, as diferenças que existem hoje entre nós são diferenças existentes pela conquista que cada um adquiriu para si. São as conquistas intelectuais ou morais, sejam elas quais forem, foram progresso individual, intransferível. Cada um fez o seu. Podemos ter sido auxiliados por alguns irmãos, principalmente na questão instrucional? Sim, claro. É por isso que existem os professores, para nos dar o norteamento do conhecimento das coisas do terra a terra, mas as virtudes morais, o adiantamento moral, nós temos como exemplo do Mestre. Com a vinda de Jesus, com os textos, né, com as leis divinas. Então, quando nós observamos tudo, tudo que não é obra do homem, e nós olhamos para tudo que não é obra do homem e vamos observar a perfeição da criação que é divina, onde é tudo milimetricamente ajustado, onde a nossa função orgânica ela é perfeita. Aqueles que têm a função orgânica atrapalhadinha nessa existência é porque ele mesmo destruiu, ou nessa existência ou em existência anterior. Porque o Pai dá a todos a mesma condição. Mas nós começamos com nossas escolhas equivocadas, desajustamos a lei e, consequentemente, precisaremos reajustá-la. E dentro dessa proposta do reajuste, vem as encarnações completistas, as encarnações onde nós temos as provações, as expiações, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. E para nós, ainda como espírito, a gente só entende tudo com a dualidade. Por isso que ainda existe bem e mal. Porque para nós o compreensível é uma dualidade, é o alto e o baixo, o gordo e o magro. Tudo é em par para a gente compreender o claro e o escuro. Mas aí, quando a gente vai começando a entender, porque aí muitos dizem assim, então por que Deus criou o mal? Deus não criou o mal. O mal é obra do homem. Somos nós que escolhemos fazer os equívocos. Deus criou o bem. E nos dá todas as possibilidades de seguirmos o bom caminho. Mas nós escolhemos
os caminhos equivocados. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem somos nós. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende essa frase que Jesus nos traz. Eu não posso fazer, não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele só poderia fazer qualquer coisa com o consentimento do Pai. E aí a gente vê que quando nós desejamos fazer algo, eu não sei se com você já teve alguma oportunidade de acontecer isso, quando deseja fazer algo, que aquela coisa que você deseja fazer não vai ser boa para você, já percebeu que tudo dá errado? Tudo. Porque você acha que a gente é tão prepotente que a gente acha que pode programar tudo como se a gente tivesse o controle de tudo em nossas mãos. E a gente não tem. E aí há pessoas que se acham tão assim que quando qualquer coisa foge do seu controle, que é o egoísta, né? Aquela pessoa orgulhosa, egoísta, prepotente, que acha que pode controlar a tudo e a todos, quando foge, ela se exaspera. Ela é rude, ela é grossa, né? Ou ela entra em pânico, desespero, ansiedade. Por quê? Porque ela está sem o controle. Mas controle de quê que você não tem? Como é que você pode dizer que vai dar tudo bem amanhã se você pode, ô tolo, por que construístes um celeiro tão grande, se esta noite mesmo o Pai te chamará ao seio? A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Não sabemos nem se estaremos reencarnados. Como é que a gente pode se sentir tão prepotente de achar que a gente pode estar deixando tudo organizado da forma como a gente deseja? Não, a gente pode fazer escolhas, se organizar, mas dentro de um entendimento de que se não sair exatamente do jeito que a gente gostaria, vamos observar, pode ser que aquilo não tenha sido, não se, tenha ou não seja para o seu bem acontecer. Aí muitas vezes acontece aqueles pequenos atrasos ou atrasos grandes para chegarmos no trabalho, no colégio, seja lá como for, no nosso compromisso. E aí depois, quando a gente vai entender, às vezes aquele atraso se deu porque se você tivesse pego tal determinada rua, podia ter sofrido um acidente, ou porque podia ter tido um assalto ali, pouco tempo antes, aí você, às vezes, tem notícia que minutos antes de você passar por ali, houve um assalto, houve um acidente, houve um problema. E aí você para, olha e diz assim, poxa, poderia ter sido comigo. Então, a gente não pode entender esse amor que Deus tem por nós ainda, porque a gente não consegue entender dessa amplitude, dessa causa. Nós somos só o efeito, sua criatura. E aí precisamos viver e sofrer duras dores para, através da dor e do sofrimento, nos demovermos da nossa arrogância, da nossa prepotência e entender que, cooperando com a obra divina através do amor que Ele nos chama a exercer para com todos, nós estaremos unidos com Ele. Por isso que a lei, Jesus disse, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E Ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, todas as pessoas. Primeiramente, nós temos que amar e honrar a Deus. Depois ao próximo, e os primeiros próximos que nós devemos amar e honrar, pai e mãe. E depois a nós mesmos. Para que depois a gente passe a amar marido, filho e demais. Veja, entender isso nos faz apacentar a alma, acalmar a criatura no entendimento dessa amplitude desse amor. E aí, quando a gente começa a deixar na mão dele
as coisas acontecerem, a gente vê que elas fluem com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade. E aí a gente entende por que ele nos convida a entregarmos-nos por completo a ele. Então, que nós possamos colocar as nossas vidas, tudo, tudo em Deus. Porque só quando nós estivermos conectados com Ele é que nossa vida fluirá de forma leve, de forma clara, concisa, firme, numa rocha que ninguém poderá acabar. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa lição que tu traz a cada um de nós como lenitivo necessário para as nossas dores, as dores de nossas almas. Que nós possamos, Senhor, compreender cada vez mais os teus desígnios na vida de cada um de nós. E através desta compreensão, possamos vivenciar o teu evangelho de amor e paz. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam em nossas mentes e em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.